Uma boa noite a todos. Em nome da Comissão de Direito do Trabalho, eu agradeço a presença de todos nesse nosso último grupo de estudos do ano de 2020, que infelizmente não terá um churrasco por conta do palestrante, que ano passado teve, mas já fica em dobro para o ano que vem já. Justo, justo. Então, com muita alegria aí, e já é um projeto que certamente continuaremos no ano que vem. E só lembrando que o grupo de estudo foi idealizado, né, pelo Dr. Paulo Baria e tem o intuito de a gente trocar opiniões, dividir ideias, então não uma palestra pura e simplesmente. Então a ideia seria uma breve explanação para depois a gente poder conversar, tá? Então, como não temos ninguém da diretoria, eu vou mesmo fazer a abertura. Então, em nome da 22ª subseção, a quem eu agradeço imensamente o apoio do presidente Marcelo Henrique, de toda a diretoria, para a realização dos nossos eventos, na luta da advocacia. Cumprimento aqui os coordenadores presentes e a todos. E hoje teremos a honra aqui de ter o Dr. Gustavo Henrique da Silva Esquive. Dr. Gustavo é advogado, pós-graduado em Direito Tributário pelo IDET, pós-graduado em Direito do Trabalho pelo UNIRP, é o vice-coordenador da Comissão de Direito do Trabalho desta subseção e é uma pessoa incrível, quem o trabalho na comissão me presenteou com sua amizade. Então, doutor Gustavo, fique à vontade aí e é sempre uma honra poder te ouvir. Bom, agradeço aí as palavras do nosso coordenador, sempre muito gentil, e cumprimento todos os colegas e gostaria de ressaltar essa questão que o doutor Davi disse, que aqui a gente não é uma palestra, né? Eu sei que às vezes aqui no virtual fica difícil, as manifestações não são como no presencial, mas quem tiver alguma colocação, alguma pergunta, qualquer coisa, manda no chat aí. Eu sei que tem um negócio de levantar a mão também, que eu não sei muito bem como é que funciona, mas vamos batendo um papo aí, gente, que a ideia aqui é a gente trocar ideia. Então eu fiz um PowerPoint aqui bem simplesinho, só para a gente ir guiando aqui o nosso bate-papo. Eu vou compartilhar ele aqui com vocês. Se alguém tiver tendo algum problema para visualizar, eu peço que avise a gente aí. Vou colocar aqui para a gente poder começar já. Bom, eu creio que todo mundo tenha ouvido falar aí, até porque foi um assunto bastante comentado, não só no meio do direito, né, sobre a iniciativa do Magazine Luiza, que foi... Espera só um minutinho, aqui, estou tendo uma dificuldade. Aí. Que foi a abertura de um programa de trainee apenas para candidatos negros, né? Foi a primeira vez que isso foi feito aqui no Brasil. E quem acompanhou as notícias, com certeza deve ter ouvido falar que o primeiro questionamento era qual? Que se dar vagas para negros não seria racismo reverso. E aí, assim, né, eu acho que nós estamos vivendo uma época muito estranha, vamos dizer assim, que nós temos que ficar repetindo o óbvio, né? Vacina não dá autismo, a Terra não é plana, o coronavírus não vem da torre de 5G da China e não existe racismo reverso. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que repetir cada dia mais, por mais óbvias que sejam. E agora eu vou expor para vocês o porquê que eu entendo que não há racismo reverso. Então, antes da gente entrar especificamente na questão das ações afirmativas no direito do trabalho, o que são e como funcionam, eu acho que a gente precisa brevemente fazer um apanhado histórico aqui, né, de tudo que já aconteceu. Então, se a gente pegar aqui, eu pus esse mapa aqui, primeira coisa que eu acho que às vezes a gente esquece e a gente perde um pouco a noção de tempo, há 132 anos a gente tinha escravidão ainda no Brasil. Então, assim, é pouquíssimo tempo, se a gente pensar.
são 100 anos a mais apenas do que a Constituição que a gente tem hoje em dia, né? Que é de 1988. E há 100 anos atrás, vamos colocar aí, provavelmente alguém teve um bisavô que viveu até 100 anos aí. Então, são pessoas que muito próximas da nossa geração que tiveram contato com essa situação de escravidão aqui no Brasil ainda. E aqui nesse mapa, a gente vê que o último país que aboliu a escravidão na América foi o Brasil, né, em 1888. Aqui os nossos vizinhos todos há 30, 40 anos antes, e o Brasil só em 1888. E também daquela forma que a gente sabe, aí a gente lembra das aulas de história do colégio, né? Foi meio que uma coisa que foi uma canetada e ninguém sabia como que ia ficar depois. Então, foi uma coisa em que os negros que eram escravos até então ficaram sem nenhuma estrutura, nenhuma ajuda para, vamos dizer assim, começar a vida em liberdade. E aí, mais assustador do que isso ainda, eu acho, na Constituição Federal de 1934, que é mais próximo ainda da gente, o artigo 138 da Constituição, ele traz que incumbia, né, vamos falar no passado, incumbia a União, aos estados e os municípios, nos termos das leis respectivas, estimular a educação eugênica. E o que seria a educação eugênica, né? A eugenia é um termo que significa o bem-nascido, que seria aí, como bem definiu aí o Francis Galton, que seria o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Falando português bem claro, o que era isso? Daí nasceu o movimento eugenista, né, aqui no Brasil. E esse movimento, ele defendia o quê? Defendia não, defende ainda, porque, infelizmente, a gente ainda tem gente que, ainda em 2020, né, quase 2021, defende esse tipo de pensamento, que é bem assustador, mas eles defendiam que as gerações, elas, para melhorarem, elas tinham que evitar o contato com maus elementos, sobretudo indivíduos da raça negra. Seria, então, assim, manter o cruzamento de brancos com brancos só, para que nascesse daí uma chamada raça superior, vamos dizer assim, na cabeça desse pessoal que, falando português bem claro, é um bando de babaca, mas tudo bem, não vamos muito entrar nesse mérito, porque não é o foco do nosso estudo, mas se a gente pensar que há 70 anos, mais ou menos, isso era incentivado pela Constituição. Então, quer dizer, é uma coisa que está muito recente, muito próxima do que a gente vive hoje, e que era uma política de Estado. Então, a gente vê que a carga que vem sendo trazida, ela é muito grande e é incentivada pelo Estado. Então, aí aqui a gente cai na pergunta que estava lá no começo. Existe racismo reverso? Se a gente for analisar o que fala a Lei 7.716 de 89, no artigo 1º, ela fala que serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Se a gente fizer análise literal desse artigo, em momento algum ele fala que será punido o crime resultante de discriminação ou preconceito contra a raça negra, né? Ele fala raça, cor, não fala também de qual cor. Mas aí eu acho que a gente precisa puxar aqui na memória a palestra que o Dr. Paulo Baria deu há 15, 20 dias, mais ou menos, aqui, nessa comissão, que ele falava sobre a hermenêutica do direito, né? E aí ele citava até aquele exemplo que acho que todo mundo lembra dos primeiros anos da faculdade, da famosa placa no metrô, né? Proibida a entrada e o trânsito de cachorro no metrô. Então eu posso entrar com um urso, né? Se proibido o cachorro. Então eu acho que a gente não pode fazer a interpretação literal, até porque a gente sabe que a interpretação literal, ela costuma ser a mais pobre possível. Então a gente tem que analisar qual que é a intenção dessa lei, né?
E aí eu trago aqui, nessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26 do STF, que foi aquela ação direta de inconstitucionalidade que gerou um pouco de polêmica, que foi a ocasião em que o Supremo equiparou a homofobia ao crime de racismo, e ainda que ele não converse diretamente aqui com o assunto que nós estamos tratando, ele traz um conceito de racismo que eu acho que é muito válido e que faz bem mais sentido a gente analisar dessa forma do que uma interpretação literal ali do texto de lei que eu trouxe no slide anterior, que é o conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, dominação política, subjugação social e negação da autoridade e dignidade da humanidade. Então, quer dizer, se o conceito de racismo para o STF, definido nesse julgamento, ele passa de aspectos biológicos ou físicos, fenotípicos, por quê? Porque ele faz essa análise e ele busca em fundamentos históricos, lógico, muito maiores do que o que nós trouxemos aqui, até por conta do tempo que nós temos aqui, nós não estamos fazendo um estudo muito aprofundado, mas não tenho dúvida de que ele busca, nessa questão de pouquíssimo tempo em que o nosso país aboliu a escravidão, na questão da Constituição Federal de 1934, em que a eugenia era uma política de Estado. Então, tudo isso, toda essa carga, ela vem sendo trazida até hoje. E a gente precisa lembrar que, infelizmente, alguns problemas sociais, eles não se resolvem com uma canetada, né? Eles não se resolvem com a promulgação de uma lei, não se resolvem com um entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que não é porque hoje em dia o casamento de pessoas do mesmo sexo é legal que não existe mais homofobia. A gente sabe que não é porque hoje o racismo é crime inafiançável que não existe mais racismo. A gente tem exemplos aí todo dia, né? A gente teve semana passada eu acho, né? O caso do que aconteceu no Carrefour. Então, assim, infelizmente, essas situações, elas não se resolvem com a criação de uma lei ou de um julgamento. E por isso que essas ações afirmativas, elas se fazem muito necessárias. Passando aqui também, ainda falando de julgamentos, aí agora eu trago aqui para vocês qual seria o conceito de ação afirmativa no direito do trabalho. Porque fica uma coisa, às vezes, muito vaga, né? E é importante ressaltar que, igual, teve muita reclamação dessa ação afirmativa nesse caso do Magalu, desse racismo reverso, que estava prejudicando as pessoas, mas as ações afirmativas, elas não se restringem à questão racial. Por exemplo, hoje nós temos, quem trabalha em empresa, advoga para a empresa, sabe que toda empresa tem que cumprir uma cota de PCD, de pessoas com deficiência. E que, se não cumprir, vai sofrer fiscalização do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia agora, né, porque não existe mais Ministério do Trabalho, mas, enfim, vai sofrer fiscalização, vai sofrer sanção e vai pagar multa. Então, essa questão mesmo, ela é uma ação afirmativa. Por quê? Porque ela vem trazendo aqui e ela coloca pessoas que estão numa condição de não ter acesso ao mercado de trabalho ou ter mais dificuldade no mercado de trabalho para que elas sejam absorvidas por esse mercado de trabalho. E da mesma forma foi o que aconteceu aqui nesse caso do Magazine Luiza. A gente vê, e eu falo que é muito fácil a gente identificar isso, eu acho que olhando aqui para dentro da nossa subseção, o número de advogados negros é minoria. Se a gente passar para o Poder Judiciário, eu me recordo de pouquíssimos juízes negros com quem eu fiz audiência até hoje. Então, assim, a gente vê que o nosso próprio dia a dia do nosso trabalho, da nossa realidade, ele traz de uma forma muito gritante a necessidade e a urgência dessas medidas de caráter coercitivo ou não,
que visam promover a igualdade substancial através da discriminação positiva de pessoas integrantes de grupos que estejam em situação desfavorável e que sejam vítimas de discriminação e estigma social. Então, aqui nessa própria definição, ela já encaixa no que eu estava falando. Podem ter focos muito diversificados. Mulheres, portadores de deficiência, indígenas e afrodescendentes. E também incidir em diversos campos, não só no trabalho, mas mesmo na questão de cotas raciais em universidades, na questão de cotas para concurso. Então, assim, são medidas que cada dia mais elas se fazem necessárias para que a gente tente, de alguma forma, como que eu posso colocar assim, fazer essa reparação histórica, né? Que demorou muito tempo para começar a ser feita, e, de novo, sendo repetitivo, a gente tinha, há 80 anos, uma política de Estado prevista na Constituição que incentivava a eugenia. Então, não tem como a gente achar que agora, porque em 1988 veio aqui a Constituição Cidadã, que no papel é linda, maravilhosa, fantástica. Você lê a Constituição de 88, ela é maravilhosa, é apaixonante. Aí você fala, cara, se puser isso aqui em prática, a gente tem o melhor país do mundo. Só que foi o que eu falei, infelizmente esse tipo de coisa, ele não se resolve com a entrada em vigor de uma lei, com uma canetada, com o julgamento. Então, esse estigma, ele vem sendo trazido de vários anos e é difícil de ser superado. Então, uma ação dessa, quando uma empresa do tamanho do Magazine Luiza, ela faz uma ação afirmativa desse porte, é óbvio que ela vai sofrer muitas críticas, mas também recebe muitos elogios, né? E aí a gente tem aqui, continuando ainda nesse assunto de racismo reverso, vocês vão lembrar, eu nem coloquei esse caso aqui porque eu acho que é de tão absurdo que mas eu talvez devesse até ter colocado. A Defensoria Pública da União entrou com uma ação contra o Magazine Luiza. Então, quando você pensa, por conta desse programa de trainee, quando você pensa numa instituição, como a Defensoria Pública, que até onde a gente imagina que o papel dela é fazer a proteção de quem precisa, vamos dizer assim, né, de atuar em prol daqueles que realmente precisam. E a Defensoria atua num sentido contrário, é meio assustador. E esse processo que eu estou trazendo aqui para vocês, esse pedaço desse julgado, ele foi de uma ação que o Ministério Público moveu contra um cidadão de Goiás, em que ele fez ofensas, vou colocar aqui até entre aspas, raciais, no Facebook contra uma pessoa branca. E aí o Ministério Público veio, interviu e moveu essa ação, alegando exatamente, pedindo a aplicação lá do artigo 1º, que a gente mencionou agora há pouco tempo, dizendo que era um caso de racismo, porque no artigo 1º não faz menção a qual raça, qual cor seria a tutelada por aquela lei. E aqui eu acho que a sentença ela é de uma simplicidade e de um brilhantismo assim ímpar, né? Porque aqui é evidente que e cai muito até na questão ali do que o Supremo fala, né? A tipificação do racismo tem o claro objetivo de proteger grupos sociais historicamente vulneráveis de manifestações de poder que objetivam subjugá-los socialmente. Aí, seguindo aqui, o racismo no Brasil é fato histórico, pretérito e presente, né? Pretérito, tudo aquilo que a gente já falou, da escravidão, Constituição de 34, tudo mais. Social, decorrente principalmente da adoção do regime escravocrata como modo econômico de produção. Chegando agora o Léo tem durante... Costa aqui em 84, olho no Pablo. Quem está falando? Tem alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Posso seguir? Então, vamos lá. Se alguém quiser perguntar, gente, fica à vontade, que eu ouvi alguém falando alguma coisa aí. Então, se alguém quiser perguntar, só chamar aí, por favor. Então, finalizando aqui, durante esse longo período, o homem negro, por não ser titular de direitos, não era tratado como ser humano, mas como coisa. Então, assim, para mim, falar em racismo reverso, eu só consigo comparar com aqueles absurdos que eu citei lá no começo, né? É o racismo reverso, é a terra plana, é a vacina que causa autismo. Não dá para a gente cogitar uma situação dessa
hoje, em 2020, sabendo de tudo que a gente sabe, vendo tudo que a gente vê que acontece. E aí, falando especificamente de ações afirmativas no direito do trabalho, até para a gente já ir caminhando aí para o nosso encerramento e começar o debate, muito se falou que quando o Magazine Luiza fez isso, ele estava ofendendo a Constituição, porque todos são iguais perante a lei, não pode discriminar, e, enfim, toda aquela história aí que todo mundo já está cansado de ler e a gente já passou aqui meio por cima. Mas a gente traz aqui o texto da Lei 12.288 de 2010, em que ele traz o seguinte, que a participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação ética e às desigualdades étnicas, em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. Aqui no inciso 5, eliminação de obstáculos históricos que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada. E aqui eu volto naquilo que eu falei agora há pouco, é só a gente olhar para o nosso Poder Judiciário, eu conto nos dedos de uma mão quantos juízes negros eu já fiz audiência até hoje, em 12 anos de formado. E conto também nos dedos de uma mão, talvez, quantos colegas negros estavam representando a parte contrária. Também ainda aqui no mesmo artigo, estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e combate às desigualdades étnicas. Então, eu acho que a questão do caso do Magazine Luiza, ele se enquadra perfeitamente aqui e aqui no item seguinte, que fala que é a implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante a, entre outros, educação, cultura, esporte e trabalho. Então, eu acho que não tem como a gente querer pontuar que o Magazine Luiza cometeu alguma irregularidade, porque ele está respaldado, e aqui eu continuo na mesma lei, artigo 39, aí ele vem e fala de poder público, né? O poder público promoverá ações que assegurem igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra. Tudo bem, poder público, a gente já comentou aqui da questão de cotas em concursos, cotas em universidades, mas isso aqui não fica restrito ao poder público, porque se a gente continuar a leitura do artigo 39, ele continua aqui dizendo que também tem que haver um incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. E a gente vai lá no parágrafo 3º, o que ele fala? O poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado. Então, quer dizer, não só o que o Magazine Luiza fez não é ilegal, sob nenhuma ótica que se analise, pelo menos no meu entendimento, respeitados os entendimentos diversos, como deve ser incentivado pelo poder público. Está aqui o texto legal. Então, assim, a gente sabe que as redes sociais, muitas vezes, elas potencializam algumas questões, né? A gente até brinca que todo mundo é juiz no Facebook, né? Todo mundo está ali pronto para dar sua sentença, mas a gente vê que, assim, as críticas que emergiram e as críticas que foram mais ferozes, vamos dizer assim, elas não resistem a uma análise muito rasa do texto legal, né? Não há nenhuma dúvida de que o que o Magazine Luiza fez, ele fez respaldado por diversos textos legais e que deve ser incentivado pelo próprio governo. Então, fica difícil a gente falar em ilegalidade. E aí, até aqui, a respeito do entendimento do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho tem um grupo de trabalho que chama Grupo de Trabalho Raça. Eles soltaram uma nota técnica em 2018, bem antes da gente começar a discutir esse caso do Magazine Luiza, e pelo que eu me recordo, nessa época, em 2018, não havia nenhuma
não havia tido até então nenhuma iniciativa semelhante. E só para falar para os colegas, eu coloquei os links de todas os lugares onde eu achei essas questões, e se alguém tiver interesse depois, só me mandar um WhatsApp ou um e-mail, eu mando aqui o PowerPoint para vocês, porque vale muito a pena a leitura. Eu me privei de transcrever muita coisa interessante, porque eu sei também como fica maçante a gente ficar colocando texto e ficar lendo aqui, ainda mais na frente do computador. Presencial já é chato. À distância, então, é pior ainda. Mas, então, aqui só para a gente ver o entendimento do MPT, desse grupo de trabalho raça, em 2018, ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades, dentre as quais as raciais, objeto desta nota técnica, presentes na sociedade acumuladas ao longo de anos. Com efeito, uma ação afirmativa busca oferecer igualdade material de oportunidade a todos. E, em assim sendo, é um caso clássico de exemplificação de uma discriminação positiva e, portanto, legítima. Então, assim, gente, para mim fica bem claro que esse é o tipo de iniciativa que ela não como diz aqui, é a discriminação positiva. Ela não traz prejuízo para ninguém. Pelo contrário, ela está tentando corrigir uma dívida histórica e aproximar quem não teve tanta oportunidade de quem sempre teve oportunidade. E só para não falar que eu só falei das coisas boas, das ações afirmativas, e para não passar uma impressão de que elas são assim, não tem nenhum limite, não tem nenhum freio, é importante frisar o seguinte: nenhuma ação afirmativa ela pode, por exemplo, se sobrepor à CLT na questão, por exemplo, de equiparação salarial. Eu não posso, por meio de uma ação afirmativa, ter, por exemplo, um funcionário branco e um funcionário negro que se enquadrem nos requisitos legais de equiparação salarial, da questão de tempo de serviço, da questão da perfeição técnica, e pagar um salário distinto para os dois, alegando que isso é uma forma de ação afirmativa. Eu estou pagando um salário maior para um funcionário negro, em detrimento de pagar um salário igual para um funcionário branco, por meio de uma ação afirmativa. Não. A ação afirmativa, no meu entendimento, ela se restringe à oportunidade de inserção ou no mercado de trabalho, ou em uma universidade, ou em um concurso público. A partir dali, é lógico, a gente vai ter as questões que norteiam. Se a gente tiver uma situação de racismo no ambiente de trabalho, é óbvio que isso vai ser analisado por essa ótica, mas aí nós não estamos falando mais de ação afirmativa. Só que essa ação afirmativa, ela não pode invadir esse campo da CLT em que começa a adentrar na questão salarial, por exemplo. E se a gente for ver, a própria CLT, até antes da reforma, ela trazia uma forma de ação afirmativa que era o quê? Era aquele intervalo dos 15 minutos, que, se não me falha a memória, era o artigo 384 da CLT. Se eu estiver falando o artigo errado, vocês me corrijam aí depois, eu sou péssimo para número de artigo, que era o quê? Era o intervalo de 15 minutos para a funcionária mulher, quando a jornada ela se excedia ao tempo normal, quando ela ia ter que começar uma hora extra. Então, ela tinha direito a essa pausa de 15 minutos para se recuperar ali do cansaço e começar a fazer hora extra. É um típico exemplo de discriminação positiva que a própria CLT traz e que sempre teve vigência no direito do trabalho. Então, também não vejo problema nenhum quanto a isso. E passando aqui para o nosso último slide, para a gente finalizar e começar o debate, esse aqui é um vídeo que eu achei que foi muito... os idealizadores dele foram muito felizes, e que eu acho assim, que ele vai, se eu talvez não tiver conseguido ser claro o suficiente do quanto eu acho que é importante esse tipo de ação, eu acho que esse vídeo vai conseguir demonstrar bem para vocês. Eu vou dar o play aqui, espero que todos consigam ver, porque realmente enfim.
Vocês conseguiram ver o vídeo? Passou certinho aí? Eu não sei se saiu para todo mundo. Deu certo? Bom, gente, era basicamente aí o que eu gostaria de compartilhar com vocês aí, meu entendimento a respeito do assunto. Espero que tenhamos aí um bom debate agora. Queria agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado. Vou encerrar aqui o compartilhamento de tela agora. Bom, parabéns, doutor Gustavo, pela brilhante explanação, pela pesquisa, pela oratória e tudo mais. E a gente fica até sem reação com esse vídeo, que fechou com chave de ouro, né? A gente acabou ficando, pelo menos eu, a gente acaba ficando em choque mesmo, de tão triste que é. Bom, vamos agora ao debate, lembrando que o grupo de estudos, a ideia é essa mesmo, a gente conversar sobre. Eu até vi que o doutor Evandro fez uma pergunta, depois nós vamos passar a palavra para a gente usar mesmo a imagem, o som, se possível, claro. Mas, primeiramente, eu gostaria de registrar e passar a palavra para o vice-presidente dessa subseção, o doutor Henri Attic, e já vou me adiantar aqui que eu também gostaria de ouvir depois o doutor Robson Toledo, que é o coordenador da Comissão de Igualdade Racial. Então, com a palavra, doutor Henri Attic. Muito boa noite a todos e a todas. Eu costumo dizer que quem tem amigo tem tudo, né? Eu cheguei atrasado e mesmo assim vocês gentilmente me dão esse espaço aqui para poder só cumprimentar todos os advogados, advogadas, coordenadores e coordenadoras de comissão aqui presente. Mais uma vez, parabenizar o coordenador da Comissão de Direito do Trabalho, doutor Davi Quintiliano, pelo excelente trabalho, pela excelente dedicação, pelo número enorme de eventos, de reuniões que vem promovendo frente a essa grande e importante comissão. E parabenizar meu querido amigo, Dr. Gustavo Esquive, pela palestra. Eu consegui entrar umas 7h20, acredito que eu devo ter perdido uns 10, 15 minutos da sua fala, mas, portanto, pude ter a oportunidade de ouvir a maior parte e quero parabenizá-lo aí como o Dr. Davi Quintiliano de fato colocou, pela clareza, pela didática, pelo conhecimento demonstrado, por essa surfada no direito do trabalho e no direito constitucional, que me deixou assim, bastante impressionado. Tenho certeza que todos tiveram a oportunidade aí de aprender e de, em especial, refletir sobre essa questão do racismo institucional, que é tão importante, né? Eu acho que a única forma de vencer isso é dessa forma, que é conversando sobre o assunto, né? A gente cresce numa sociedade que tem esses valores deturpados, arraigada, e, portanto, a gente precisa conversar, né, sobre isso para ir, quem sabe, aparando as arestas e melhorando, né, nesse aspecto. Eu já tinha tido a oportunidade de ver esse vídeo. Se não fosse assustador, seria incrível, que a ideia do vídeo é espetacular, mas, ao mesmo tempo, o que ele mostra é absolutamente assustador. Então, parabenizo a Comissão de Direito do Trabalho mais uma vez, e o palestrante pela escolha do tema, pelo evento e pela brilhante exposição. E agradeço aqui a oportunidade também, o espaço que me foi dado. Só queria fazer um gancho aqui na fala do doutor Henri. A surfada no direito constitucional é que o professor que eu tive lá na graduação foi de primeira linha, né? Então a gente arrisca alguma coisa ali. De novo, eu vou usar a mesma frase: quem tem amigo tem tudo, né? Não sei se hoje eu sou de primeira linha, mas naquela época, começo de carreira, mas como eu falei, eu agradeço que quem tem amigo tem tudo. Obrigado. Obrigado, doutor Henri. Então, eu vou, até por uma questão assim da matéria em si, gostaria de ouvir o doutor Robson Toledo, que reitera o coordenador da Comissão de Igualdade Racial. Por favor, doutor Robson. Bom, boa noite, doutor Davi. Doutor Gustavo, maravilhosa, né? A apreciação que a gente teve desse evento hoje, falando de algo tão importante. Quando você disse de reparação histórica, né?
Eu sei que é muito complicado para entender e muita gente ainda nega, né, que o racismo existe, as pessoas ainda continuam negando que as oportunidades, né, são diferentes, e, no entanto, quando a gente vê na prática, isso não se dá da mesma maneira. Então, eu realmente eu fico só um pouco assim incomodado pelo fato de não termos aqui uma grande plateia, né? Porque o que você fez hoje aqui, doutor Gustavo, foi excelente, né? É algo que, sinceramente, eu até já aproveito, né, a oportunidade para conclamar que você possa levar isso para outros lugares também, possa levar para uma sessão maior, porque é de extrema e suma importância, porque o racismo hoje, como a gente vê, quando a gente fala do racismo estrutural, isso está na educação, entendeu? Que nós temos dentro das nossas casas, na nossa própria escola, no nosso primeiro trabalho, e a gente vai levando isso de forma inconsciente, não se dá conta que a gente vem praticando isso de forma, né, sistêmica. Então, obviamente, né, a Magalu quebrando esse paradigma, tentando inovar e trazer, né, para a consciência de tantos e milhares de empresários no Brasil e no mundo, esse conceito que deveria ser moderno, né, da igualdade das pessoas. Então, eu realmente digo parabéns pelo que observamos aqui hoje, e é óbvio, né, que todos nós devemos lutar por um país igual, né, pela igualdade, como você disse, da dificuldade, doutor Gustavo, de encontrar um juiz negro, um outro advogado negro, né, quando você está ali numa audiência, e muitas vezes a gente, até lembrando de uma frase muito importante, fala por que ainda existe tanta injustiça no mundo, né? Por que muitas vezes a gente não vê a defesa? E fala assim, porque as pessoas boas são tímidas. Ou seja, a gente deixa de defender aquele que necessita ser defendido no momento certo, porque a gente fala que o problema não é nosso sim. Todos nós, se fizermos a nossa parte, teremos um mundo mais igual e mais justo. Então, muito obrigado por participar desse evento de suma importância. Boa noite. Dr. Robson, agradeço aí as palavras e eu já vou aqui, já propondo para a gente sentar e organizar um evento envolvendo outras comissões, vossa comissão, a Comissão de Direito Constitucional, e já fica escalado aí o Dr. Gustavo Esquiva falar sobre isso, mas já me proponho aqui a sentarmos para vermos o data e já começarmos a pensar, porque realmente se a gente não falar disso, não muda, né? Com certeza. Bom, pessoal, então eu vou abrir aqui a palavra para quem quiser participar, perguntar. O doutor Evandro falou que... Deixa eu ver aqui, parece que não... Se quiser só abrir o som, doutor, fica à vontade. Mas eu particularmente, nós estamos em casa aqui, fique à vontade, tá? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Mas acho que não fica a caráter, né? Pelo o nível da reunião. Apesar de estar à vontade, de ser todos conhecidos e com saudades de todos. Eu coloquei essa questão, Gustavo, porque, sim, temos esse problema racial. Tá? No escritório, nós temos 3 pessoas negras, né? Sendo ela uma homossexual. Então, até eles falam que o escritório não tem problema, tanto homofóbico, né, como de preconceito. Pessoas fantásticas, capacitadas, né, que dão baile em muita gente aí. Mas, para mim, o que fica essa questão... a questão racial, para mim, ela é maior do que a gente conversar da questão negra. Né? Até coloquei assim, mas e o judeu, o amarelo? Eu era ruivo, vou escurecer o cabelo. Eu sempre fui discriminado por isso aí. Aí é bullying, né? Então, até conversando depois, escutando o Dr. Robson falar, eu até segurei um pouco a minha forma de pensar. Mas, para mim, o cerne da questão seria a gente começar a pensar numa igualdade de escola. Tá? Aqui no começo, semeia aqui. Eu não consigo imaginar a canetada resolver a situação. Ela pode ludibriar uma situação, mas não resolve a questão. E também não sei até onde
vai ser justo com os demais, né? Imaginando que, sei lá, no emprego, tá? Se eu estou em condições iguais de estudo, de conhecimento, né? De repente eu vou ser preterido por uma pessoa que talvez tenha menos condição do que eu, pela cor. Agora, se for condições iguais, tete a tete, independente da cor, né? Aí, para mim, nessa questão seria realmente um racial. Se a gente tiver de igual para igual, conhecimento a conhecimento, e pegar um porque é branco e o outro e não pegar o outro porque é negro, sim, aí para mim é uma questão realmente racial. Fora isso aí, eu tenho os meus sinãos, tá? Acho que eu fechei o raciocínio, pessoal. Bom, doutor Evandro, primeiramente, boa noite. Sempre um prazer contar com a sua participação aí, doutor Evandro, sempre em todos os nossos eventos de comissão presente aí. Eu acho que o final da sua fala, doutor, eu acho que ele resume bem o que eu penso da situação, porque o senhor falou assim, porque se for em uma condição de igualdade e entre um negro e um branco ser escolhido um branco, aí eu concordo que é racismo. O que eu vejo de problema, doutor, lógico, né, a gente não sabe como são as empresas, todas as empresas, mas do pouco que a gente conhece e pesquisa e estuda, a sensação que eu tenho é que os poucos, não vou dizer os poucos, mas os negros que estão em condição de igualdade, que tiveram talvez aí uma oportunidade de cursar um bom curso, de fazer um curso superior, porque a gente pega aí as estatísticas do IBGE, a maioria dos alunos de curso superior, ainda que com as cotas raciais que foram implantadas aí, não sei, há 15 anos mais ou menos, se não me falha a memória, um pouco mais, um pouco menos, não digo implantadas, mas que foram mais alimentadas nesse período, ainda que eles tenham essa igualdade de condições, a hora que chega lá na frente e na hora do desempate, infelizmente, o que a gente vê aí no dia a dia é que a balança sempre pende para o lado do branco, do hétero, do cara que não é PCD. Eu inclusive, parabenizo o senhor aí pela iniciativa no seu escritório, raríssimo a gente ver um cenário desse, acho muito legal, mas eu acho que o problema ele é um pouco mais profundo. E eu vou citar para o senhor uma situação que eu vivi, tá? Que foi talvez ali onde eu tenha tido o start de começar a reparar nesse tipo de situação e a pensar nesse tipo de coisa. No último ano de faculdade meu, 2008, eu participei de um processo seletivo para entrar numa empresa multinacional para trabalhar em São Paulo. E ela tem unidades em várias capitais, 10 ou 12 capitais do Brasil. E naquela ocasião foram contratadas 320 pessoas, se eu não me engano. Posso estar errando aí uns quebradinhos para mais ou para menos. E, cara, no evento de boas-vindas da empresa, onde estavam todos os diretores, gerentes e alto escalão, em que juntou todo mundo de todas as unidades, e veja bem, eu estou falando de unidade Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, são locais assim, em que a população negra ela não é pequena, ela não é minoria. Nós não estamos falando, talvez, aí de uma cidade no interior de Santa Catarina, que é uma colônia alemã. Não, nós estamos falando de grandes capitais, inclusive no Nordeste, onde a população negra também é muito numerosa. E dessas 320 pessoas, tinham 3 que eram negros. E assim, eu vou ser bem sincero com o senhor, e eu falo sem a menor vergonha e falo com a maior tranquilidade do mundo. Eles eram muito mais bem preparados do que eu, por exemplo. Todos cursaram faculdades de primeiríssima linha, todos eles falavam no mínimo 2 idiomas, eu falava só o inglês. Tinha um cara lá que desses 3 negros que entrou, o cara falava inglês, francês, alemão e espanhol. E, cara, ele foi um dos 3 selecionados. Então, assim, a sensação que eu fiquei ali, e foi uma sensação pessoal, eu não tinha fundamento nenhum, eu não sabia se essa era a política da empresa, mas a sensação que eu fiquei
é que, se eu fosse negro, com o currículo que eu tinha, eu não teria sido chamado. Porque o cara que conseguiu entrar ali, no meio de 3, que dá 1%, o cara, ele era assim. Mas, cara, meu currículo, eu tinha vergonha do meu currículo perto do dele. O dele era infinitamente superior ao meu. Então, entendeu? Assim, eu não estou dizendo que aconteça de repente, chegou no processo seletivo, eu já olhei para você, você é negro, você não vai competir, não vai concorrer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que, na prática, acontece muito mais o caso de um negro muito mais bem preparado e com um currículo melhor perder uma vaga para um branco que talvez tenha um currículo igual ou inferior do que o contrário. Assim, essa é a sensação que eu tenho. Não sei se eu consegui responder aí ao questionamento do doutor, se eu acabei meio que dando uma viajada. O doutor Henry levantou a mão ali, faço questão. Se você só me permitir, doutor Esquive, eu acho até assim, a sua resposta foi super completa, cumprimentar o doutor Evandro, concordo plenamente com o doutor Evandro também, estou com saudade, mas não vejo a hora da gente poder estar todo mundo presencialmente junto, não é, para conversar sobre essas questões presencialmente. Mas eu daria um passo atrás, né? O doutor Evandro, e na sua resposta, Esquive, vocês falaram sobre negros e brancos no mesmo patamar de preparo, né? de conhecimento, de formação. Agora, por que nós temos tão poucos negros no mesmo patamar de formação? Então, essa é uma pergunta que é simples. Eu vejo na faculdade que eu dou aula, o Esquive mencionou aqui recentemente que foi meu aluno, tem um aluno, 2 alunos negros por sala. Quando tem vez que não tem nenhum, é assustador. Então, quer dizer, não dá para a gente querer falar assim, não, mas então, claro, e essa é a minha posição, mas falar assim, olha, o racismo só acontece quando eu tenho 2 em patamar de igualdade, porque o negro já está lá embaixo há muito tempo, né, por falta de oportunidade, por conta do racismo. Isso, não é, com máximo respeito, acho impossível de negar. Mas, Esquive, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu sou uma pessoa, até pela formação, né, em direito constitucional, preocupada com essas questões, e eu vejo muitos amigos e até familiares que são racistas sem querer, né? Eles não conseguem realizar de coração mesmo, de verdade, que eles são racistas. Eles não acham que eles são, mas eles são. E o primeiro passo para a gente mudar é a gente reconhecer o problema. Eles não têm condição de reconhecer o problema. Como é que trabalha isso? Porque são pessoas inteligentes, são pessoas boas, que eu tenho certeza que se elas conseguissem perceber o problema, elas mudariam, mas elas nem percebem. Então, como é que a gente faz para resolver essa questão? E vou aproveitar aqui, atropelando o coordenador da comissão, o doutor Davi Quintiliano, mas não poderia, já que eu estou com a palavra, deixar de desejar uma excelente noite, né, e cumprimentar nosso grande timoneiro, nosso presidente, Marcelo Henrique, que nos dá a honra aqui da sua presença. Boa noite, meu amigo. Aproveitando, então, doutor Henry, doutor Gustavo, só um minutinho, eu vou aproveitar e registrar também a presença do nosso presidente, doutor Marcelo Henrique, e lhe abrir a palavra. Meu amigo doutor Davi Quintiliano, pode continuar com a condução dos trabalhos, mas já que me concedeu a palavra, quero cumprimentar a todos, começando pelo meu amigo, nosso vice-presidente, meu presidente, doutor Henry Hatik, que nos ajuda na direção dessa subseção. Quero cumprimentar o doutor Esquive. Olha, eu entrei, Gustavo, vi a sua apresentação, sua explanação, eu estava representando a nossa subseção na reunião de presidentes da OAB São Paulo, mas eu não poderia deixar de passar aqui, dar um abraço dos amigos advogados, advogadas, participantes de mais essa atividade. Vejo também aqui o doutor Jean, nosso coordenador da Comissão de Ética e Disciplina. Quero cumprimentar a doutora Joana e todos os demais advogados e advogadas aqui presentes. Portanto, e aí, o meu caríssimo doutor Davi Quintiliano, eu quero pedir licença aos amigos, e vendo aqui a presença do doutor Henry Hatik, que muito bem nos representa nesta atividade pela nossa diretoria. Portanto, deixo aqui um abraço a todos.
Muito obrigado, presidente. Também agradeço, presidente. Muito obrigado pela presença, pelo prestígio de sempre. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Pode responder o Dr. Henry, Dr. Gustavo. Ô, Henry, cara, assim, é uma situação, é uma realidade que a gente vive, de fato, assim, eu acho que todos nós, alguns mais, alguns menos, de fato, somos racistas, e temos esse convívio com pessoas que não enxergam isso. Eu mencionei bem no comecinho da apresentação, acho que você não tinha entrado ainda, que a gente vive uma época muito estranha, assim, de negacionismo, de coisas muito óbvias, né? Assim, de negar a ciência, de negar... E quando a gente fala ciência, às vezes a gente pensa em vacina, não, mas de negar as próprias ciências sociais, sabe? De abandonar aí algumas evoluções históricas que foram conquistadas ao longo do tempo, principalmente na nossa área do direito do trabalho, aí a gente vê retrocessos atrás de retrocessos, e não sei, é uma época muito estranha que a gente está vivendo. E eu, sinceramente, eu não me sinto nem em condições de responder essa sua pergunta, e eu pediria a gentileza, de repente, se o Dr. Robson pudesse dar a palavra dele diante desse seu questionamento, porque eu acho que ele tem muito mais lugar de fala para responder isso do que eu, porque, assim, infelizmente, eu tenho certeza que ele já sentiu alguma dessas situações na pele, e eu não sei, não me sinto nem no direito de falar por ele. A opinião que eu tenho é, o que eu acho que a gente tem que fazer, e que é um negócio lento e demorado, é cada vez mais investir em educação de base. Infelizmente, a gente não vê isso acontecendo. Eu acho que as cotas, elas são essenciais, mas elas são tem que caminhar junto. A gente tem que caminhar com as cotas e com o investimento em educação de base, para quem sabe daqui 20, 30, 50, 100 anos, a gente não precisar mais ter cotas raciais ou ações afirmativas no direito do trabalho, porque vai estar todo mundo em pé de igualdade. Não sei, eu posso estar sendo um sonhador, estar sendo utópico. A única saída que eu vejo é essa. Agora, infelizmente, a gente não vê isso sendo feito. Então, não sei se o Dr. Robson quiser fazer alguma colocação, doutor, fica à vontade aí, que eu acho que o senhor vai ter mais... vai ter mais autoridade para falar do que eu. E é importante até isso que você colocou, Esquive, porque as ações afirmativas, elas têm que ter começo, meio e fim, né? Afinal de contas, a ideia da ação afirmativa é minimizar. É um paliativo, né? Não vou dizer acabar com a desigualdade, porque isso seria utópico, mas a ideia é diminuir. Quando ela cumprir esse papel, ela tem que acabar. Então, não tem que ter cota para sempre. Tem que ter mais ou menos 50% de negro e branco nas universidades, nos cargos públicos, etc. Exatamente. É um paliativo, né? Bom, o doutor Robson não se manifestou, e eu vi que veio uma pergunta aqui no chat, doutor Davi, se o senhor já me permite, eu já estou olhando aqui, estou tocando a pergunta da Renata aqui, não sei se teve alguma antes, o senhor quer ver aí? Então, isso que eu ia falar, teve um comentário da doutora Marilza, só que eu acho que sem querer ela colocou restrito aqui. Eu gostaria de ver se ela gostaria de fazer uso da palavra para fazer esse comentário, que eu acho muito pertinente. Se tiver condições também, que a gente entende que nesse mundo virtual, às vezes cada um está no seu ambiente aí. Vou fazer igual o Dr. Evandro, só abrir o microfone, mas seria uma honra ter sua participação aqui, doutor. Bom, então, acho que vamos passar então Compartilha com a gente aí, doutor Davi, o questionamento dela. Vamos lá, então. Ela coloca assim que te parabenizou, tá, pela palestra, falando que a classe dos advogados tem que debater esses temas com mais frequência. No entanto, é importante considerar que a exclusão e o baixo índice de oportunidades também se aplicam aos pobres de modo geral, sejam eles de qualquer raça ou cor. Então, a iniciativa da Magalu é legal e é bem-vinda. Então, esse foi o comentário que ela fez aqui no chat. Sim, eu acho assim, às vezes a gente acaba caindo meio que numa... como é que eu vou ilustrar o meu pensamento assim? Às vezes numa competição de dificuldade, sabe? Tipo, tudo bem, eu entendo, cara,
Mas porque também tem o pobre branco. Porra, óbvio que tem, e que tem dificuldades, que vai ter que ralar, que não vai ter as mesmas oportunidades que, por exemplo, todos nós aqui tivemos, de fazer uma boa faculdade, de estudar em boas escolas. Às vezes o cara vai ter... A gente vê muitas crianças brancas de 14 anos, 10 anos, crianças trabalhando. Não é? É óbvio que não é uma questão isolada da população negra, mas eu acho que a população negra, primeiro que se a gente pegar nas pesquisas do IBGE, a gente vê que, infelizmente, a maior parte da população de baixa renda, ela já é da população, é composta pela população negra. E aí, além da dificuldade financeira, que não é restrita a eles, tem a dificuldade racial, por conta de todas aquelas questões que nós já pusemos. Então, eu acho assim, óbvio que o PCD sofre discriminação, só consegue trabalho porque tem a questão de cota mínima que as empresas têm que cumprir. O homossexual sofre discriminação. E até por isso que eu fiz questão de deixar claro em um dos slides que as ações afirmativas, elas não se restringem à questão de cor de pele. Existem vários tipos de ações afirmativas. Existem ações afirmativas para mulheres, existem ações afirmativas para os PCDs. Então, assim, é que neste caso especificamente do Magazine Luiza, ele foi uma ação afirmativa voltada para a população negra. Mas é óbvio que enquanto a gente não conseguir, como o doutor Henry comentou aí, fazer com que a gente chegue num patamar minimamente igualitário e justo, para que a gente não precise mais de cotas e de ações afirmativas, eu sou a favor do maior número possível de ações afirmativas, seja para negro, seja para mulher, seja para deficiente físico. Eu acho que enquanto a gente não conseguir ter uma sociedade que consiga ser mais igualitária, menos racista, menos machista, menos homofóbica, as cotas vão continuar sendo necessárias. Agora, por quanto tempo isso vai ser necessário? Eu queria que fosse por muito pouco tempo, porque a partir do momento que a gente não precisar mais de cota, de ação afirmativa, nós vamos estar vivendo numa sociedade mais ou menos igualitária. Infelizmente, não é o que a gente tem hoje. Muito bem. Tem uma complementação da doutora Marilza aqui, falando que as grandes empresas e instituições têm que criar essas ações de inclusão e te parabenizou novamente, doutor Gustavo. Obrigado, doutora. Então, pode dando sequência aí na pergunta da doutora Renata, se também quiser fazer uso da palavra, doutora, fica à vontade. E depois a gente vai abrir para quem mais quiser conversar aqui com a gente. Bom, a doutora Renata perguntou aqui se não teria sido uma, entre aspas, lacração nas redes sociais do Magazine Luiza. Eu não tenho a menor dúvida de que sim. Não tenho a menor dúvida. Tanto que, assim, primeira coisa, vamos partir do princípio, né? Eu acho que para responder, a gente precisa pensar no seguinte: não existe empresa boazinha, ponto. Não existe, nenhuma empresa vai fazer caridade. Tanto que, analisando as notícias logo depois da divulgação dessa iniciativa do Magazine Luiza, a repercussão positiva nas redes sociais foi assim, uma coisa estrondosa. Eles tiveram uma alta das ações na Bolsa logo depois do lançamento dessa ação. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que é uma iniciativa louvável, merece todos os elogios, mas eu sempre fico com aquela pulguinha atrás da orelha ali no seguinte: se desse prejuízo, seria levado para frente? Não sei responder, de verdade. Eu tendo a pensar que não. Então, assim, fico feliz por eles, que eles tiveram sucesso na iniciativa, atingiram talvez o que fosse o objetivo interno, de ter uma boa divulgação, de fortalecer a marca, acabaram tendo aí uma alta nas ações, e fico feliz porque caminharam duas coisas juntos. E tomara que esse sucesso que eles tenham tido em termos financeiros, né, já que a gente vive aí nesse capitalismo selvagem que tudo é dinheiro, que esse retorno financeiro que eles tiveram abra os olhos de outras empresas que também comecem a ter esse tipo de iniciativa, porque há um retorno não só social, como também um retorno material, né, financeiro. Então, eu não tenho dúvida de que teve esse intuito, sim. E funcionou.
bem, acho que respondeu a doutora Renata. Se quiser fazer alguma complementação pelo chat mesmo, fique à vontade, tá, doutora? Então, eu vou abrir aqui a palavra, quem mais quiser participar, podem ficar à vontade, vão levantando a mão aí que eu falo. Bom, eu vou aqui, eu costumo ter esse papel um pouco de chato, né? Eu acho um pouco isso, que eu vou falando quem eu gostaria que falasse. E eu vou aproveitar aqui a presença da doutora Joana Montemor, que ela é estudiosa do direito do trabalho e muito estudiosa na questão do compliance. Então, eu gostaria de ouvir a opinião dela justamente nesse foco aí do compliance, se a doutora me permite essa ousadia minha. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, doutor Davi, pela lembrança. Obrigada, Gustavo, pela palestra. Foi um prazer estar aqui, tá? Mais uma vez com vocês. Bom, vou me ater aqui a questões, então, mais profissionais e técnicas, vamos dizer assim, mais limitadas ao compliance. Talvez a minha opinião pessoal daria até uma apimentada aqui na discussão. Por favor, doutora. Não, mas eu vou me ater, porque eu não gosto, assim, de falar por falar apenas para me posicionar. Então, não que eu seja contra, tá? Já me adianto isso, mas, bom, já entrando, né? Eu sou um pouco resistente a questões, a posicionamentos, e com total respeito, viu, doutor Gustavo? Aliás, admiro muito seu trabalho, amei sua palestra de coração, mas há posicionamentos, assim, um pouco, não sei se é a melhor palavra, mas extremistas, no sentido, até trazendo, assim, para o meu estudo, né, uma das minhas especialidades, que é a comunicação não violenta, e a gente lá tende a não... se a gente toma um lado 100%, né, a gente tende a... Se a gente toma assume uma atitude empática, uma atitude de conexão com um lado da situação, a gente corre um risco, e aí é um lado da empatia um pouco cruel, de desconectar com os outros lados da situação. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, eu tenho... E assim, isso eu estou fazendo estou comentando em lembranças as situações como a recente situação do Carrefour, a situação da Magalu ainda não, mas essas situações que tendem a ter um clamor público, social muito forte, e já de julgar e de condenar, e assim, infelizmente, poucas pessoas tendem a procurar realmente todos os lados da situação e como de fato ocorreu, e vai numa onda. Eu sou um pouco resistente a isso, tá? Então, a questão das ações afirmativas, acho totalmente importantes, como o doutor Henry comentou aqui, ela tem que ter um início, um meio e um fim. Eu acho que é uma característica importante das ações afirmativas, só que para ela ter esse fim, as coisas têm que andar, né? E a tendência aqui é não andar. A minha opinião pessoal é que a coisa tem que acontecer na base, é na escola, é no ensino, é diminuir essa diferenciação, propiciar ferramentas e subsídios e capacidade para as pessoas poderem realmente andar com as próprias pernas. Eu acho que essa é a real ajuda, né, aos negros, em respeito a tudo que eles passaram na história, e não só ficar dando peixe, mas ensinar a pescar. E eu, particularmente, acho que a gente falha um pouco nessa parte, tá? Essa seria a minha opinião. Agora, falando quanto ao compliance, ele tem um papel extremamente importante quanto às ações afirmativas. A gente tem aí alguns estudiosos e doutrinadores no tema que levantam até um 10º pilar do compliance, que é o pilar da diversidade e da inclusão, que tem tudo a ver com o tema aqui apresentado. E ele foi muito bem recebido, liderado pelos profissionais da LEC News, e ele foi um pilar muito bem recebido, porque até cada vez mais isso está sendo mais importante nas empresas. E antes de, concordo, eu não lembro o doutor aqui que falou que essa coisa de dar canetada, eu não lembro muito quem comentou, não tem muito, não alcança o resultado, né, que a gente quer alcançar, que de repente
um maior investimento, aí voltando para a nossa área das relações de trabalho, né, dentro das empresas, investimento nessa base empresarial, de mudar a cultura organizacional, né, para favorecer a inclusão, favorecer a diversidade nas empresas, é muito bem-vindo, né? E o compliance, ele favorece. Então, se você pegar desde o pilar da alta administração, entrar na cabeça, né, da alta administração, da importância que tem a diversidade, e não só a importância enquanto lei, né, para cumprir as cotas, mas também a diversidade de opinião, diversidade de cultura, o aumento do número de soluções, da criatividade, coisa que a gente sabe que tem impacto direto na produtividade das empresas. Então, talvez nós, como profissionais, nos atentássemos também a trazer essas questões para as empresas. Olha, você vai colher frutos dessa diversidade, né? Eles talvez não saíssem de um plano de dever, de imposição, para um plano, poxa, legal, quero isso para mim, né? E aí a gente vai para os outros pilares das políticas, dos procedimentos, o código de conduta, que são associados ao pilar dos treinamentos, né? São os dois pilares da código de conduta ética, com as políticas internas associadas aos treinamentos, para incutir isso mesmo na cultura, dá um tremendo impacto nas empresas, né? Então, eu acredito muito no poder do compliance, do programa de compliance, para propiciar essa diversidade nas empresas. E eu acho que cabe a nós, como profissionais, né, que está em contato aí com os empresários, levar essa cultura, levar os benefícios dela, né, sair do plano ideal, porque é importante, porque é lindo, porque a sociedade precisa, trazer para o plano, olha, vai ser bom para vocês também, por isso, por aquilo, por aquilo. É isso. Muito obrigada, viu, por dar esse momento de fala aqui, de surpresa. Doutora, eu concordo com o que a senhora falou, principalmente que tem que vir da base, eu também acho. Eu acho que, como eu havia dito, acho que foi respondendo o doutor Henry, ações afirmativas, cotas, tudo isso, elas são um paliativo, né? Ela vem aí, talvez não seja a melhor solução, mas a questão, eu acho que o grande problema da gente trabalhar só com a base, né, só com aquela educação de base, para que isso gere um resultado, para que talvez, se não a próxima geração, mas os filhos dos nossos filhos, talvez, não tenham mais essa visão racista, essa visão discriminatória, eu não tenho dúvida de que, para isso aconteça, tem que haver um investimento na base. Só que, por outro lado, até por ele ser mais eficiente, ele é mais demorado. E no meu entendimento, as pessoas que estão nessa condição hoje, vamos dizer assim, à margem das oportunidades, infelizmente, elas não têm como esperar. Então, acho que tem que ser uma coisa que seja trabalhada nas duas pontas. Eu tenho um problema hoje aqui. É óbvio que o investimento que eu tenho que fazer na base, ele já deveria estar sendo feito, no mínimo, desde 1988, né, professor Henry? Desde a nossa Constituição. E a gente não vem fazendo, infelizmente, não vem sendo feito. Lógico, melhorou muita coisa, mas ainda tem muita coisa para melhorar. E eu acho que, assim, enquanto esse investimento de base, vamos supor que ele comece a ser feito o ano que vem. Agora nós vamos ter uma política legal, vamos investir e tal. O tempo que ele vai demorar para dar frutos, as pessoas que estão nessa situação hoje, elas não podem esperar. Então, assim, na minha opinião, ainda que as cotas e as ações afirmativas, elas não resolvam o problema, não resolvam a origem do problema, né? Elas atacam a consequência e não a causa. Eu entendo que hoje a gente não pode conviver sem esse tipo de iniciativa, porque as pessoas que estão aqui hoje, elas precisam de uma solução para hoje. Então, assim, para mim, no mundo ideal, né, saindo aqui um pouco do que acontece e pensando no mundo ideal, na minha percepção, essas duas iniciativas, elas teriam que caminhar juntas, e quanto mais o investimento na base vai crescendo e o tempo vai passando, mais essa questão das ações afirmativas ele vai diminuindo. Porque no mundo perfeito, chegaria num ponto
que não seria necessário mais a gente falar em ação afirmativa, seja para negro, seja para deficiente, seja para mulher, seja para indígena, não sei, seja para qualquer minoria. E quando a gente fala minoria, não é minoria quantitativa, né? Porque muita gente fala assim, porque você está fazendo uma ação para proteger uma minoria, mas os negros são maioria no Brasil. Mas quando a gente fala minoria, não é minoria de número de pessoas, é minoria de número de pessoas que ocupam uma cadeira de vereador, uma cadeira de deputado, um cargo de governador, um cargo de presidência, que ocupem os lugares onde são tomadas as decisões que ditam os rumos do país, que ocupem uma cadeira de professor em uma universidade. Eu passei 5 anos na faculdade, mais 4 anos fazendo pós, eu não tive nenhum professor negro. Então, assim, são 9 anos de estudo de faculdade, né, entre faculdade, especialização, 10 anos, vamos colocar aí, sem ter um professor negro. Então, assim, em um país em que mais da metade da população é negra. Então, tem alguma coisa errada. Quer dizer, por que esse pessoal não está chegando lá? É por falta de competência? Eu tenho certeza absoluta que não. Para mim, é por falta de oportunidade. Que foi até o exemplo que eu citei, respondendo, acho que o doutor Evandro, do processo seletivo que eu entrei, que o rapaz que era negro entrou, tinha um currículo infinitamente superior ao meu. Então, assim, de novo, concordo plenamente com a senhora que tem que ter o investimento na base, mas eu acho que a gente precisa atacar o problema hoje. No mundo ideal, eles caminhariam juntos. Infelizmente, não é o que a gente vê. Muito bem. Acho que está sendo um dos melhores grupos de estudo aí, com toda essa oportunidade aí de troca de ideias. Aí já vamos encerrando. Vou dar a oportunidade aqui, se alguém quiser mais fazer algum complemento. Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma coisa. O doutor Evandro falou que será necessário 2 gerações. Pelo menos. Parabenizou a doutora Joana, quem eu parabenizo também pelas colocações, e por isso que eu fiz questão de susto aqui jogar a doutora Joana para falar, que sempre enriquece muito os eventos. Davi, se você me permite, só antes de você finalizar, e aí eu acho que é até sintomático de tudo isso que nós estamos falando, nós estamos aqui num grupo de estudo debatendo racismo, ação afirmativa que favoreça a população negra, e tinha um advogado negro só. Então, eu acho assim, o nosso grupo de estudo aqui hoje, eu acho que ele... impossível demonstrar de forma mais clara a necessidade que a gente tem aí de tentar correr atrás desse prejuízo que existe aí. Era só isso que eu queria colocar para finalizar aí minhas colocações. Não, eu concordo plenamente, até os motivos que eu quis que o Dr. Robson falasse, porque nada, como ele representa a comissão, né, específica, nada mais justo do que ele falar. E eu já falo aqui que nós vamos fazer algum evento aí no ano que vem, já juntando todo mundo aí para ampliar muito a abordagem desses temas. Bom, pessoal, então eu agradeço aí mais uma vez a presença de todos, agradeço e parabenizo o Dr. Gustavo Esquive pela brilhante apresentação, por todo o suporte que deu para Comissão de Direito do Trabalho, não só nessa gestão, mas desde a gestão que era coordenada pelo Dr. Paulo Baria. Agradeço a participação aqui de todos, e para fazer o encerramento, eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Dr. Henrique. Eu agradeço a gentileza e a deferência de poder encerrar um grupo de estudo, como todos já colocaram aqui, tão profícuo como esse, com debates tão importantes, com questões tão bem colocadas, com ponderações feitas com o uso da inteligência, independentemente de qual a compreensão que cada um tem, mas sempre com inteligência e com respeito, que é assim que se constroem as ideias e o caminhar, né, do desenvolvimento das coisas. É claro que nenhum nem o outro está certo, mas nos encontrarmos no meio termo sempre, né, desde das lições de Aristóteles,
aquilo que vai trazer um bem maior. E dito isso, então, e obviamente não me estendendo, afinal de contas, todas as colocações já foram extremamente profundas e qualificadas, eu só em nome da nossa diretoria, do nosso presidente Marcelo Henrique, dos meus amigos André, a Ellen, a Priscila, da diretoria, portanto, da nossa 22ª subseção, quero desejar uma excelente noite a todos e a todas e declaro, então, encerrado mais este grupo de estudo, mais esse evento da nossa OAB. Valeu, boa noite, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até Boa mais. noite. Até mais. Parabéns. Boa noite, gente. Valeu, doutor Davi. Obrigado, obrigado. Boa noite, doutora Joana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, doutor. Até mais. Tchau, tchau.